Gente, hoje, terça-feira, dia 27 de outubro de 2020, nós teremos nossa aula de matemática. E hoje nós estudaremos medidas de capacidade. Mas o que é, professora, a medida de capacidade? Então, o litro é a unidade principal das medidas de capacidade. Vocês lembram que quando nós estudamos nossa última aula sobre medidas, eu disse a vocês que antes não se tinha padrão para as medidas. Medida de comprimento, se usava palmo, se usava o pé, se usava o passo, né? A polegada. Mas com o passar do tempo, surgiu a necessidade de ter medida padrão. Por quê? Porque o tamanho do palmo é diferente, o tamanho do pé é diferente, o tamanho do passo é diferente. Então, dependendo de quem ia medir, o tamanho ia dar diferenciado. A mesma coisa aconteceu com a medida de capacidade, né? Que é o que mede os líquidos, né? Então, a unidade principal é o litro, né? Que mede a medida de capacidade. Vamos lá. Observe que este milkshake ocupa todo o espaço do copo, né? Aqui na taça, se vocês observarem, está todo ocupado o espaço. Quando a gente quer medir o espaço ocupado por um corpo, medimos o seu volume. O espaço ocupado pelo milkshake é o volume interno do copo. Esse volume é a sua capacidade. Então, o volume que o copo tem é a capacidade que ele comporta. Então, os líquidos, de modo geral, eles tomam a forma dos recipientes que eles contêm. Então, se a gente coloca um líquido numa garrafa, ele vai ocupar a forma de uma garrafa. Se a gente coloca o líquido num copo, ele vai tomar a forma do copo, né? Então, a capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos, né? Seus múltiplos e submúltiplos. E o litro também é usado como unidade de medida de capacidade. Então, vamos lá. Em quais situações nos deparamos com a capacidade? Né? Aqui na garrafa térmica. A garrafa térmica tem a capacidade de 1,5 litros. Temos aqui uma caixinha com suco de uva, não é? Que tem, 1.000 mililitros, que quer dizer que dá 1.000 mililitros, vai dar 1 litro. Aqui nós temos a capacidade do micro-ondas, a capacidade da caixa d'água, não é? Ó. Então, vejam bem, vamos conhecer um pouco sobre os múltiplos e submúltiplos do litro. Então, os múltiplos são unidades maiores que o litro, né? E os submúltiplos são unidades menores que o litro. Então, cada unidade de medida corresponde 10 vezes à unidade anterior. Vamos compreender melhor. Ora, professora, o que quer dizer isso? Então, aqui eu tenho 1 litro, né? Litro. Então, se eu vou transformar litro para a unidade próxima, então eu vou multiplicar, ó, vai ser sempre maior, né? Quando eu venho para cá, vai ser sempre menor. Deixa eu voltar aqui. Vamos aqui. Então, nós temos o litro, aqui eu tenho o decilitro, o centilitro e o mililitro, né? Então, aqui são os submúltiplos, são menores que o litro. Aqui eu já tenho, são os múltiplos, são maiores. Então, quando eu venho para a direita, eu tenho os submúltiplos. Quando eu venho para a esquerda, eu tenho os múltiplos. Então, os submúltiplos são menores que o litro e os múltiplos são maiores. Então, aqui, ó, o litro, tá? Aqui é a medida principal. Então, decalitro
é 10 vezes maior que o litro, o hectolitro 10 vezes maior que o decalitro e o quilolitro 10 vezes maior que o hectolitro. Então, esses aqui são os múltiplos do litro, são maiores. E esses aqui, o decilitro, o centilitro e o mililitro, são menores que o litro. Certo? Então, ó, quando eu venho transformando daqui para cá, ó, do maior para o menor, eu venho multiplicando por 10. Quando eu venho daqui para cá, eu venho dividindo por 10. Por exemplo, para eu expressar 2 litros, tá aqui 2 litros, em mililitros, né? Aqui, ó, mililitros, eu preciso multiplicar 1000, multiplicar por 1000. Então, vamos lá. Então, eu tenho 2 litros, 1000, então 2 litros é igual a 1.000 mililitros. Tá vendo que eu vou multiplicando por 10. Então, gente, a atividade será encaminhada no grupo, né? Vai ser no livro, com todas as orientações. Vocês deem mais uma olhada no material que está explicando o conteúdo no livro de matemática para tirarem as dúvidas. E qualquer coisa vocês me procurem no privado, tá certo? Então, fiquem com Deus e